Muito bem, sejam todos muito bem-vindos. Nós vamos conversar um pouquinho sobre minhas expectativas para 2023, onde é que eu vou estar procurando investir meu dinheiro e o que eu vou estar programando para o ano que está começando. Vamos lá? Muito bem, galera. Bom, então, tradicionalmente, no final de cada ano, eu monto minhas expectativas para o ano que está iniciando, meu planejamento, o que eu vou pensar, o que eu vou fazer. E óbvio que a partir disso eu preciso antes ter montado uma revisão do que aconteceu no ano. Por isso eu vou colocar aqui imediatamente com vocês na tela o que eu estou esperando para o ano de 2023 e quais são as movimentações que eu vou estar fazendo agora, logo no início do ano. Primeiro, eu preciso conversar um pouquinho sobre a questão do Covid. O Covid em si, ele fez um estrago muito grande na economia mundial. O Covid em si, a pandemia, produziu uma série de anomalias econômicas que modificaram, sem dúvida alguma, muito da forma como o mercado financeiro poderia ou deveria estar trabalhando. Alguns dizem até mesmo que o Covid talvez tenha sido a pá de cal em cima de um sistema que em si já vinha podre por dentro com uma série de problemas. E nós vamos então olhar o que está acontecendo aqui hoje no mundo. Primeiro, o impacto do Covid e da guerra Rússia-Ucrânia no mundo, impactos na inflação, impactos no PIB mundial, nas áreas sociais, impactos sobre a dívida pública de diversos países, impacto sobre o lucro de ação nas bolsas, impacto sobre empregos e sobre o futuro possível de empregos. Depois vamos falar um pouquinho sobre o ciclo de juros, vamos falar um pouquinho sobre petróleo, planos para 2023 e também onde é que eu posso estar errado nesses meus planos. Primeiro, vamos falar sobre o Covid. Bom, infelizmente foram mais de 650 mil mortes no Brasil do Covid. Nos Estados Unidos, a gente ultrapassou 1,2 milhões de mortes. A gente percebe que realmente a mortalidade da doença foi em torno de 0,6%, ou seja, 0,6% das pessoas que se contaminavam com o vírus Covid, infelizmente vinham a falecer. E como aconteceu uma gigantesca quantidade de pessoas sendo contaminadas, só que no Brasil nós temos mais de 100 milhões de contaminados, se nós colocarmos 6% de 100 milhões, a gente encontra o número de 650 mil mortes. Óbvio que os países que tiveram menos contaminados acabam tendo menos mortes. E é por isso que este gráfico, apesar de ser um gráfico extremamente assustador e triste, ele não reflete a realidade como os diferentes países enfrentaram o Covid. Senão nós teríamos que dizer que os Estados Unidos foi o pior de todos porque ele perdeu o dobro de pessoas que o Brasil perdeu. Sim, mas acontece que nós temos um cenário em que a doença acomete um determinado número de pessoas por país. Então, o gráfico mais correto para ser analisado, para ser entendido, seria um gráfico que indica mortes confirmadas por Covid para cada milhão de pessoas contaminadas. E daqui a gente vê que o cenário é esse aqui, ó. Alguns países foram melhores do que outros. É claro que China a gente não pode levar muito em consideração, porque a China esconde muito os dados. A gente vê que na Austrália não foi bom. Na própria Europa, a mortalidade para 1 milhão de habitantes também não foi das melhores. Aqui no Brasil, a gente ficou muito em linha com os Estados Unidos e muito em linha com grande parte do mundo, em termos de morte para cada milhão de habitantes contaminados. O problema é que o lockdown que foi feito, tá, ele trouxe um fator a mais nas mortes do mundo. Por quê? Porque um fator que é hoje conhecido é que para cada queda de 1% no PIB, tu pode adicionar entre 50 e 80 mil mortes por miséria, por fome naquele país. Sim, o que significa que a queda do PIB produz, sem dúvida alguma, miséria, fome, desnutrição e morte.
E o lockdown produziu, infelizmente, queda forte no PIB de vários países e produziu uma quebradeira mundial alastrada. Então, a falta de emprego e a inflação produzida pelo Covid e pelas medidas que foram adotadas para combater o Covid, elas vão matar talvez até mesmo mais pessoas do que a doença em si, por impressionante que pareça. Não pode, Storm, de maneira alguma. Bom, galera, tem um estudo do pessoal da Stanford que está mostrando que as perdas financeiras produzidas pelo lockdown para estudantes nos Estados Unidos e para estudantes no mundo, pela lentidão no aprendizado, pela piora na qualidade social, pelas doenças mentais, pelas depressões, representam uma perda de 28 trilhões de dólares a serem cobrados nas próximas décadas. Então o cenário foi muito grave, de fato, em todo o mundo. A gente olha que aqui a morte cumulativa por milhão de habitantes, a gente tem Estados Unidos em primeiro lugar, a gente vem Brasil nos primeiros lugares também, temos o Chile, a Inglaterra muito próxima da gente. A gente, infelizmente, ficou ali entre os 5 países que tiveram uma morte por milhão de habitantes elevada. Isso, aqui sendo muito franco com vocês, dá para ver que nenhum país do mundo estava preparado para o Covid. Nenhum governo do mundo sabia o que fazer. Nenhum país do mundo conseguiu ficar impune e livre ao Covid. A gente está vendo que os países com a mais alta renda até conseguiram ter uma mortalidade por milhão menor que Brasil, e menor do que Inglaterra, e menor do que a Itália, e menor do que Estados Unidos, mas de uma maneira geral, ficou tudo um desvio padrão para cima, um desvio padrão para baixo, e foi uma tragédia. Triste, mas foi uma tragédia. Como a gente está olhando aqui. A gente consegue olhar que sim, o Brasil até conseguiu vacinar mais do que grande parte da população americana. Os americanos hoje estão com 60% da sua população com o ciclo completo de vacinação. Os brasileiros estão em torno de 84%, 85%. A gente conseguiu vacinar primeiro que os Estados Unidos. E mesmo assim, nós não tivemos um desempenho muito superior em relação aos Estados Unidos, porque grande parte dessas vacinas foram produzidas às pressas. Grande parte dessas vacinas, inclusive a própria empresa que produziu, só vendeu com uma cláusula que é a seguinte: olha, eu vou te vender a vacina, mas se ela tiver um efeito colateral que eu não tenha previsto, tu não vai poder me processar, tá? Não me processa se der ruim, não é minha culpa. E foi assim que as vacinas foram vendidas, infelizmente. Porque elas foram feitas nas pressas. O tempo médio de produção de uma vacina é em torno de 2 anos e meio a 3. Essas foram produzidas em menos de 6 meses. Quando tu faz uma coisa às pressas, tu tem que estar queimando etapas. Seja de testes, seja de segurança. Senão tu fazia em 6 meses sempre. Por que tu não faz 6 meses as outras? Ah, porque a gente tem que fazer testes com segurança. Bom, então tá. Então tu tá queimando etapas para poder entregar o resultado mais cedo, é isso? Sim, é isso. Valeu a pena? A gente está vendo que as vacinações em si, nessa situação, Estados Unidos e Brasil, não mudaram muito o seu percurso das coisas, por impressionante que pareça. Eu não estou dizendo que vacina não funciona, senão vou me queimar aqui. Vacinas são importantes, sim. Elas devem ser desenvolvidas, sim. A gente deve fazê-las, sim. Desde que elas sejam testadas, aprovadas e realmente validadas como eficientes. Beleza? Ok, todo mundo comigo. Não vão depois dizer que eu falei mal de vacina aqui, porque eu não falei mal de vacina aqui. O que eu quis dizer é que, infelizmente, nenhum país do mundo estava preparado para lidar com o Covid. E a economia, a gente vê depois, fica em casa, foi a regra na maior parte dos países. E esta regra produziu os lockdowns. E, ao mesmo tempo, obrigou os governos a entrar com auxílios Covid, que foram sustentados a partir da impressão de uma enorme quantidade de dinheiro no mundo. Só para vocês terem uma ideia,
mais da metade dos dólares que circulam hoje no mundo foram impressos há 1 ano e meio, há 2 anos. Metade dos dólares que estão andando no mundo hoje foram impressos no período Covid para financiar o auxílio Covid, aquilo que recebe o nome de dinheiro de helicóptero. Óbvio que isso é uma expansão brutal da base monetária. Aumentou radicalmente a quantidade de dinheiro no mundo. Ao mesmo tempo em que com o lockdown a produção caiu. Por quê? Porque com o lockdown o deslocamento dos produtos da matéria-prima lentificou-se. E isso produziu um gargalo logístico que fez com que a produção de todos os produtos caísse rapidamente. Aí você tem a oferta dos produtos caindo e a demanda dos produtos subindo, porque tem muito dinheiro sobrando. Inflação. Bingo para quem identificou. Pouca produção, alta demanda com dinheiro na praça, inflação. Então, a economia a gente vê depois, deveria ser traduzida por a economia, a gente sabe que vai dar inflação e vai ser inflação alta. E prepare-se. Acontece que os americanos, por muito tempo, acharam que a inflação seria transitória. Será que alguém aqui tem o telefone lá, o presidente do FED, e dizer para ela, dizer o seguinte: olha, minha querida, não existe esse negócio de inflação transitória. Inflação é um bicho difícil pacas de você matar. Quando a inflação aparece, ela é resiliente, ela é complexa, ela é difícil. Tu mata, ela volta, tu mata, ela volta, tu espanca, ela volta. O bicho é resistente. Então, quando eles começaram a falar em inflação transitória, já deu para ver que o cenário era feio. E eles começaram, então, a fazer o movimento mais natural. E aqui está a inflação no mundo. Ó. Veja que o Brasil está alinhado com a inflação do resto do planeta. Em verdade, sendo muito franco com vocês, galera, esse período aí foi o primeiro período da minha vida em que eu pude dizer que nós temos uma inflação menor que Estados Unidos, menor que a Inglaterra. A inflação da Inglaterra em 10% e nós com 5, 6, 7. Inflação do Brasil em 7, Itália com 11, 12, 13. Estados Unidos com 8, 9, nós aqui com 7, 7,5. Tá, eu sei que vocês vão dizer que essa é uma inflação de papel, uma inflação de mentira, porque a inflação é maior. Eu sei que vocês vão dizer isso. Mas observa, nós estamos falando aqui de dados de IPCA, que é o mesmo dado para todo mundo, é o mesmo dado utilizado há dezenas de anos neste planeta Terra. Então eu vou usar o dado que eu tenho e não o que tu sente que é a inflação. Porque o que tu sente que é a inflação, diferentemente do que a população hoje acredita que o que vale é o que a gente sente, não. O que vale não é o que a gente sente, o que vale é aquilo que é mensurável, metricamente falando. Então eu estou falando de números mensuráveis. Não estou falando de percepção, de sensação, de feelings. Vocês podem ter o feeling que vocês quiserem, mas os números são esses. Isso produziu o quê? Isso produziu a necessidade de elevação na taxa de juros no mundo inteiro. A gente está vendo aqui nessa tela do lado direito a taxa de juros do mundo. Taxa de juros baixa, que é o que o mundo vinha produzindo nos últimos 10, 15 anos, é o que estava produzindo este gráfico que vocês estão vendo do lado esquerdo aqui da tela. Esse gráfico aqui é o gráfico da pobreza mundial. Observem que o gráfico da pobreza mundial em milhões, ele vinha desde 1990 caindo. É isso mesmo, pessoal, por impressionante que pareça. A pobreza mundial no planeta Terra está diminuindo. Está diminuindo. Ou melhor, estava. Estava até 2020. Quando então começaram a imprimir uma quantidade brutal de dinheiro, entrou o lockdown
entrou juros subindo, que é o que nós estamos vendo no mundo inteiro para conter a inflação, e isso produz pobreza. Juros altos significam economia real não andando. Juros altos significam PIB caindo ou parado. PIB caindo ou parado significa falta de empregos. Falta de empregos gera pobreza. Resumidamente falando, por que nos outros países do mundo a gente vê que a pobreza vinha caindo num ritmo muito maior do que do Brasil? Porque nos outros países do mundo a taxa de juros é muito mais baixa. E, portanto, o PIB cresce mais rápido. E, portanto, a economia anda. E, portanto, as pessoas têm emprego. E é emprego que diminui o nível de desigualdade social e pobreza. Eu falo isso há dezenas de meses. O que gera desigualdade é inflação. O que gera desigualdade é juros altos. Isso gera desigualdade e pobreza. Se a gente tiver pouca inflação, se a gente tiver uma taxa de juros contida, a gente consegue imediatamente gerar empregos e diminuir a desigualdade. Mas como é que eu vou conseguir manter uma taxa de juros baixa? Responsabilidade fiscal. Você não gasta mais, você arrecada. Isso dá a você o quê? Segurança e solidez. As pessoas vão olhar para o teu país como um país sério, um país governável, um país que tem responsabilidade. E, portanto, vão deixar o seu dinheiro depositado nos seus títulos sem que você precise colocar uma taxa de juros muito alta. Resumidamente falando, essa seria a expectativa para a pobreza no mundo a partir do momento em que a gente, infelizmente, tem as taxas de juros subindo, isso dá uma travada. Vejam que esse era o crescimento do PIB anual. Então, a gente vê alguns países com crescimento mais forte, Arábia Saudita, Índia, até a Argentina dando uma crescida aí. Mas, resumidamente falando, vemos o Brasil em 3,6% e o resto do mundo meio que quase que entrando no cenário vermelho. Estados Unidos, Rússia, China meio que paralela assim. PIB parado ou PIB caindo é recessão econômica. Existe ainda uma chance da economia americana não entrar em recessão? Eu acho que existe ainda para 2023. Acho que sim. Acho que é possível os americanos ainda conseguirem fazer aquilo que eles chamam de soft landing. O que é um soft landing? Um pouso suave. Seria subir a taxa de juros o suficiente para conter a inflação sem produzir o desemprego violento, sem produzir uma recessão econômica forte. E é isso que eles estão tentando fazer. Existe a possibilidade de conseguirem fazer isso para o ano que vem? Eu acho que sim. Eu acho que sim. Acho que sim. Tá? A gente está olhando aqui, isso aqui recebe o nome de Dollar Index, que é o dólar frente às principais moedas do mundo. Não apenas ao real, mas frente ao euro, frente ao ien, frente ao rublo, frente a todas as moedas do mundo. E o Dollar Index tinha seu topo histórico aqui em 120, chegou muito próximo daquela região e agora está dando uma recuada até o topo anterior, tendo espaço sim para novos sinais de valorização do dólar frente às moedas do mundo, especialmente em relação ao real. Especialmente em relação ao real. Mas a gente vai falar já em seguida. Então a inflação começa a mostrar um arrefecimento, aqui já estava mostrando, tá? O que permitiria o Fed já começar a aliviar a elevação de juros a partir de fevereiro, talvez março, abril do ano que vem. E isso poderia, então, evitar a possível recessão que estaria sendo projetada para o mercado americano lá para o segundo semestre de 2023. Porque se eles tiverem uma inflação alta e uma recessão, eles e a Europa, eles vão estar entrando num cenário chamado estagflação, que é basicamente estagnação econômica e inflação alta, as duas coisas juntas acontecendo. Essa situação é difícil de ser tratada porque tu não consegue resolver a inflação, porque para resolver a inflação você teria que subir a taxa de juros, mas se você subir a taxa de juros, tu gera mais estagnação econômica, menos empregos. Então como é que tu sai de uma situação em que tem uma estagnação econômica, alto nível de desemprego e ao mesmo tempo uma inflação alta? É difícil, é complicado. Lá em 29 foi feito o famoso New Deal, que foi um acordo que o Roosevelt fez com todo os Estados Unidos
para dar um acordão, tipo assim, galera, vamos todo mundo apertar o cinto aqui, apertar o cinto ali, conter esse gasto aqui, conter esse gasto ali, para sair dessa estagflação que a gente está. Mas é complicado pra caramba fazer isso. A Europa, no meu entender, ela está indo a largos passos na direção de uma estagflação. Estagnação econômica com inflação alta. E lá vai ser muito difícil eles saírem do cenário, porque eles não têm uma economia pujante o suficiente para resistir num cenário recessivo elevado, que é o que vai aparecer por lá em seguida, com o desemprego comendo solto, com todo o welfare state. O que é o welfare state? Estado de bem-estar social. Um estado de governo que tem como objetivo entregar o bem-estar social para os seus habitantes. Welfare state. Bom, o welfare state funciona enquanto o Estado tem dinheiro. E o dinheiro ele é retirado de quem? O dinheiro é retirado do contribuinte. Se o contribuinte não tem dinheiro e o Estado tem custos e gastos para pagar, de onde é que o Estado vai tirar dinheiro? Imprimir dinheiro. Se ele imprimir dinheiro, ele gera inflação. Então o buraco da Europa é muito mais difícil de ser vencido do que o buraco nos Estados Unidos. Por que a história? Porque os Estados Unidos têm uma economia que eles conseguem, se eles derem uma ajustada nos gargalos logísticos deles, melhorar a produtividade. Se eles melhorarem a produtividade, eles equiparam a oferta com a demanda dos produtos e eles conseguem conter a inflação através de um aumento da produtividade e não especificamente através da diminuição da demanda, que é o que o aumento da taxa de juros gera. Quando tu aumenta a taxa de juros, tu diminui a demanda por produtos, porque os produtos passam a ficar mais caros, porque o crédito fica mais caro, porque as pessoas não têm mais dinheiro, porque as pessoas estão desempregadas, elas não compram. Então isso segura a inflação, isso segura a economia como um todo. Essa é uma das formas de conter a inflação e é a forma mais utilizada aqui no Brasil. Basicamente, o uso da taxa de juros como ferramenta principal de controle inflacionário. Não é a que eu acho que os Estados Unidos vai recorrer. Eles estão subindo a taxa de juros, sim, para 4,5%, 4%. Eles vão chegar em 5%, 5,15% e não vão ultrapassar 5,25% no máximo. E a partir disso eles vão deixar que a própria produtividade subindo equipare-se e consiga realmente terminar com a questão da inflação lá. A partir então do primeiro quadrimestre de 2023, eu esperaria uma alta mais importante na Bolsa Americana e nas criptomoedas. Porque a partir do final do primeiro quadrimestre, então vamos lá, março e abril, o Fed vai dizer, cara, não vou mais subir a taxa de juros. No momento em que ele falar isso, a bolsa sobe, criptos sobem. E as coisas começam a andar de novo nos Estados Unidos, e daí lá eles fazem o fundo de mercado. É claro que o mercado financeiro, especialmente ações, antecipa um pouco o fundo real da economia. Por isso que eu estou observando que o movimento mais provável de alta para o mercado americano seria entre fevereiro e março, quando então o mercado poder começar a entrar pressão de compra lá. Por isso que eu estou olhando para o mercado de ações dos Estados Unidos com olhos bastante interessados e bem agressivos. Bom, olhando isso e entendendo essa situação, a gente está vendo que o aumento de gastos de públicos que foram feitos no mundo inteiro, fez com que a elevação da taxa de juros fosse obrigatória. Aqui no Brasil, por impressionante que pareça, a gente conseguiu produzir uma dívida pública em relação ao PIB menor do que 2019. Sim, menor do que antes da pandemia. Por quê? Porque durante a pandemia foram feitos, sim, uma série de cortes em gastos públicos. Durante a pandemia foi feita uma série de vendas estatais deficitárias. Várias das estatais que nós tínhamos aqui se tornaram superavitárias, porque passaram a ser melhor geridas. E a lei das estatais ajudou muito nisso, porque tu passou a ter realmente pessoas que entendiam do negócio, entendiam do produto que aquela estatal faz, gerindo aquela estatal, e não eram mais cargos políticos. A lei das estatais foi feita no governo Temer e, infelizmente, ela foi abolida, literalmente, pelo atual governo que foi eleito, pelo Lula. O Lula modificou ela, permitindo que pessoas que não têm habilitação, tipo assim, eu que nunca trabalhei no Correio, eu possa ser designado como presidente dos Correios. Eu, que nunca sequer soube, nunca plantei um único pé de alface,
eu posso ser determinado, posso ser colocado em um órgão estatal destinado à agricultura, desenvolvimento da agricultura do país. Sim, porque a lei das estatais foi quebrada pelo governo eleito. Foi. Trágico. Para piorar a situação, o COAF, está sendo transferido do Banco Central, que é independente do governo, para o Ministério da Fazenda, para o Haddad, para ficar sob supervisão do Ministério da Fazenda. Vocês sabem o que é o COAF? Vocês sabem? Bom, o COAF é basicamente a área financeira que investiga a lavagem de dinheiro. Exato. Essa é a área do Banco Central que hoje avalia possíveis atividades financeiras equivocadas e lavagem de dinheiro. Essa área que está hoje no Banco Central e que é independente, não está ligada ao governo, ela aparentemente vai sair do Banco Central e vai para ficar sob supervisão da Haddad, que vai determinar quem trabalha lá e quem não trabalha lá. Isso não é bom. Isso não é bom. Em nenhum lugar do mundo isso seria bom. Ameaçar a independência de áreas críticas não é bom. Não importa quem seja. Voltando aqui para o ponto, a gente consegue ver que menos casas vendidas nos Estados Unidos, menos construções de trabalhadores na construção, tá? Produzem o quê? Produzem uma queda nos empregos. Isso é um tanto quanto óbvio. E aqui no Brasil também somos assim. A taxa de empregos aqui no Brasil está diretamente relacionada ao setor de construção e ao setor de serviços, que são os dois principais setores dentro deste país que mais trabalham e que mais produzem empregos, construção e serviços. Dito isso, subindo a taxa de juros, a gente sabe que a construção sente. A construção depende de crédito para que ela funcione. Então, no momento que tu sobe taxa de juros, você espera o quê? Você espera que haja menos empregos na área de construção, você espera que haja menos construções, você espera que o cenário não flua tão facilmente. Bom, a gente está vendo aqui a repercussão da Covid na volatilidade do mercado financeiro mundial. Veja que a gente tem uma média de volatilidade que pós-Covid ficou muito mais alta. Então, sim, o mercado hoje trabalha num nível muito mais nervoso do que antes do Covid. Bem, naturalmente, pessoal, vocês estão ligados que isso que eu passei para vocês foi uma rápida visão do cenário econômico mundial pós-Covid, em que nós temos alta inflação nos mais diversos países do mundo, nós temos um dinheiro, excesso de liquidez rodando, que está sendo tentado ser enxugado através dessa inflação. Nós temos, literalmente, níveis de países de endividamento de vários países extremamente elevados. O Brasil até que não está tanto assim, nós estamos bem posicionados nisso. E nós temos um cenário de petróleo em alta. Até mostrei o gráfico do petróleo, mas sim, a gente tem o petróleo trabalhando em alta, mas uma zona de preço tolerável. Estando abaixo de $100, fica plausível e fica acessível e fica bom de ser trabalhado, né? Então, a gente tem que começar a pensar como nós vamos investir no ano que vai estar iniciando, tendo em vista estas dificuldades, tendo em vista que o dinheiro não é mais fácil, tendo em vista que o dinheiro agora está difícil, que o dinheiro agora está raro de ser encontrado e que as pessoas não estão saindo por aí distribuindo dinheiro para todo mundo. O que significa que o investimento terá que ser muito mais exigente no que você vai estar alocando o seu dinheiro no ano que vem. E isso fica, então, no próximo vídeo, porque eu já estourei aqui os 20 e poucos minutos. Pessoal, um abraço. Nos vemos em seguida.